Nós vamos ler até o verso 10. 1 Reis 17, de 1 a 10. Então Elias, o tesbítera, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Meus queridos, afirmar que nós estamos vivendo numa crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica não provoca mais impacto em ninguém. Mas afirmar que Elias viveu uma crise pior do que a que vivemos nos faz refletir. Você se lembra que no ano 931, com a morte do rei Salomão, o reino foi dividido. E 10 tribos cismáticas seguiram a liderança de Jeroboão I, formando o que nós conhecemos de Reino do Norte. Esse Reino do Norte durou apenas 209 anos, porque em 722 foi levado cativo pela Síria e de lá nunca mais retornou. Nesses 209 anos, o Reino do Norte teve 19 reis, em 8 dinastias diferentes, e nenhum rei andou com Deus. O que é curioso é que o rei que governa agora recebe o apelido de o pior rei da história, o rei Acabe. E se isso não fosse suficiente, ele casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. Ela era assassina, ela era feiticeira e ela era mandona. O rei era um boneco na mão dela. Foi esta mulher que implantou à força o culto a Baal e perseguiu e matou os profetas de Deus. Era um tempo de apostasia, era um tempo de crise econômica, era um tempo de perseguição, de opressão, um tempo de sequidão espiritual. Pois é nesse tempo que Deus levanta, não um grupo, não um partido, não uma denominação, Deus levanta um homem para fazer diferença na história daquele país. E eu quero então chamar a sua atenção para nós olharmos quem é esse homem, qual o seu perfil, quais são as suas marcas, quais são os seus atributos, quais são suas características, para aprendermos com ele nesta noite. Com a sua Bíblia aberta comigo, no texto em tela, vamos observar alguns quadros na vida deste homem. E o primeiro quadro que você vai notar no verso 1 é que Elias é levantado por Deus e imediatamente remetido ao palácio do rei Acabe para trazer uma mensagem para o rei Acabe. Mas no verso 1 nós aprendemos Elias o tesbita, dos moradores de Gileade. Quando fala Elias o tesbita, não está falando do seu sobrenome, não está falando da sua família, está falando da sua procedência geográfica. Ele vem de Tisbé. E quando você vai para o mapa, você não encontra Tisbé.
É um lugar insignificante, sem projeção, sem destaque. A família dele não é conhecida. Ele não vem de uma família sacerdotal. Ele não é um dos discípulos dos profetas. Ele não tem medalhas de honra ou mérito. Ele não tem diplomas para decorar sua parede. Ele não tem qualquer projeção na sua nação. Ele se apresenta apenas como Elias, o tesbita. E aqui eu aprendo uma primeira verdade. E a verdade é a seguinte: Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus precisa de gente que se ponha nas suas mãos. Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que nós temos estrelas demais, figurões demais, gente famosa demais, gente que pensa que é importante demais. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós vivemos o pecado na igreja evangélica brasileira da tietagem, do culto à personalidade. E se existe algo que é abominável aos olhos de Deus, é o culto à personalidade. Paulo enfrentou esse problema na igreja de Corinto. Aquela igreja começa a se dividir internamente, e uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cristo. E Paulo pergunta para eles, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De maneira que nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Na igreja de Deus não tem chefe, na igreja de Deus não tem caudilho, na igreja de Deus não tem dono, na igreja de Deus todos nós estamos nivelados no mesmo patamar, todos nós somos servos. Mas vejam vocês, que ele chega e diz assim, tão certo como vive o Senhor, na presença de quem eu ando, segundo a minha palavra, não vai chover nem cair orvalho em Israel. Nota que ele não diz segundo a palavra de Deus, diz segundo a minha palavra. Por que tamanha segurança? Por que tamanha convicção? O texto não responde. Mas quando você vai para Tiago 5,17, você lê que Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Aí você aprende a segunda verdade. Só prevalece em público diante dos homens, quem primeiro prevalece em secreto diante de Deus. Só se levanta em público quem primeiro se curva diante de Deus. Elias pôde se levantar diante do rei, porque ele estivera na presença do rei dos reis. Irmãos, esse é um outro grande drama que a igreja vive. É separar, como dissemos hoje à tarde, pregação de oração. Nós temos gigantes no púlpito e pigmeus na vida de oração. Homens que têm a cabeça cheia de luz, mas têm o coração vazio de fogo. Homens que têm fome de livro, mas que não têm fome de Deus. Homens que conhecem muito a respeito de Deus, mas não conhecem a intimidade de Deus. Sem oração, não haverá pregação. É mais importante você ensinar alguém a orar do que você ensinar alguém a pregar. Porque se nós não formos homens e mulheres de oração, nós jamais seremos homens e mulheres de pregação. A unção do Espírito não se aprende num banco de escola, nem mesmo compulsando os volumes mais alentados de teologia. A unção e o poder só se recebe de joelhos diante do Pai. Se nós quisermos apresentar uma palavra de Deus para os homens, nós temos que primeiro recorrer ao Deus Todo-Poderoso em oração. E esse é um grande risco, porque nós estamos ocupados demais para orar. Nós estamos correndo demais para orar. Nós confiamos demais em nossos próprios recursos para orar. E você só ora quando você reconhece que você não é capaz. Que as coisas acontecem, não porque você fez
ou porque você é, mas por aquilo que Deus pode fazer. Mas notem que ele chega para Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor, na presença de quem eu estou. Nós precisamos de pastores que andem na presença de Deus. E aqui é um grande risco, porque isto é um entendimento quase que místico que o povo tem, que o fato de você ser um pastor, você já é um homem de Deus. Isso não é verdade. Não há maior risco para a vida espiritual do que acostumar-se com o sagrado. Podem ter certeza disso. Você corre o risco de recorrer à Bíblia apenas como uma fonte de sermão, e não como uma fonte para abastecer a sua própria alma. Você corre o risco de transformar-se num profissional da religião, e as coisas de Deus já não mexerem mais com a sua vida. De você saber porque você aprendeu como faz, mas você não se encanta mais. Seu peito não se enche mais de doçura. A sua alma já não se fica mais enamorada do Deus vivo. Você já não tem mais saudade de Deus. Há alguns anos, quando uma moça se candidatava a casar-se com um pastor, era como receber um passaporte para um casamento feliz. Hoje, casar-se com um pastor é um contrato de risco. Nos Estados Unidos, a classe que mais divorcia não são os médicos, não são os advogados, não são os engenheiros, não são os comerciantes, não são os profissionais liberais, são os pastores. Há uma estatística que revela que a vida devocional dos pastores brasileiros não passa de 15 minutos por dia. Nós temos um grande desafio de andar na presença de Deus. Constantemente eu recebo e-mails, cartas, telefonemas de esposas de pastores chorando, aflitas, porque seus maridos estão não diante da presença de Deus, mas diante das águas turvas, das navegações perigosas da internet. E nós precisamos desesperadamente de andar na presença de Deus, de conhecer a intimidade de Deus. Os biógrafos de Robert McKean, pastor que viveu apenas 29 anos, que morreu com 29 anos, diz que quando ele se levantava no púlpito para pregar na Escócia, o auditório começava a chorar, antes dele abrir a boca, apenas olhando para o seu semblante, vendo nele o brilho da glória de Deus. Há uma segunda tela na vida do Elias. Olha comigo, verso 2 e 3. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Eu confesso para os irmãos que esta aqui é uma transição abrupta e um anticlímax. Porque notem, Elias está no palácio, debaixo das luzes da ribalta, sob as luzes dos holofotes, pregando para o rei. E Deus chega para ele e diz: vai, esconde-te, retira-te, esconde-te junto à torrente de Querite no deserto. Parece não fazer sentido. Nós não gostamos do deserto? O deserto não nos promove? O deserto nos humilha? Mas eu quero dizer para você que o deserto não é um acidente. O deserto é uma agenda de Deus na sua vida. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus mais importantes obreiros. No deserto, Deus desmama você das glórias do mundo.
No deserto, Deus trabalha em você antes de trabalhar através de você. É Deus quem leva você para o deserto. Porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Seu principal trabalho não é trabalhar para Deus. A obra de Deus não é a sua prioridade. A sua prioridade é o Deus da obra. Andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. Quando Jesus chamou os apóstolos, não os chamou para pregar, chamou-os para estarem com Ele. Só depois os enviou. Vida com Deus precede trabalho para Deus. E no deserto, você precisa aprender uma grande lição. Você precisa aprender a depender mais do provedor do que da provisão. No deserto, ou Deus sustenta você ou você perece. No deserto, ou Deus faz um milagre ou você sucumbe. Mas quando Deus leva você para o deserto, é porque primeiro Deus quer investir na sua vida, porque Deus quer preparar a sua vida. O deserto não é para destruir você, o deserto é para treinar você. É para equipar você, é para capacitar você, é para dar a você as ferramentas para uma grande obra que você não poderia fazer pelas suas próprias forças. Mas notem, diz o versículo 7 que quando Elias foi levado para o deserto, e sendo sustentado milagrosamente por Deus, de repente a fonte secou. E o que você vai fazer quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e a sua fonte seca? Eu quero lhe dizer que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, e Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte pode secar, mas a fonte de Deus jamais secará. A sua provisão pode acabar, mas a provisão de Deus jamais cessará. Você não depende da provisão, você depende do provedor. Permitam-me partilhar uma experiência pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos para estudar. Fui com a minha família. E na época, o conselho da igreja, que eu pastoreio há 23 anos, votou uma verba para o meu sustento. E no nosso entendimento, que seria uma verba que daria para o nosso sustento, meu e da minha família. Naquela época, votaram para nós $2.300 por mês, para eu fazer o curso na área de pregação. E eu fui com a intenção de conseguir meia bolsa, e não consegui um centavo de bolsa. E também eu tinha despesas a deduzir. Primeiro, pastor é dizimista, pressupõe que seja. E entregava o dízimo na igreja. Então, de 2.300, eu recebi apenas 2.70. Já deixava o dízimo na igreja. Nós temos uma secretária que trabalha conosco já há 19 anos, e eu não achei justo da nossa parte desampará-la naquele período, continuei pagando o salário dela. Nós tínhamos um apartamento onde estavam todas as nossas coisas, e foi uma missionária morar lá para pagar o condomínio, e com 5 meses a missionária precisou mudar-se da cidade, e eu tive que pagar o condomínio. Certo é que desses 2.300 eu recebia em torno de $1.500. Chegando lá no Mississippi, em Jackson, Mississippi, não tem transporte público. A escola pública que deveria abrigar os nossos filhos não tinha condições de fazê-lo na idade deles, tivemos que pagar a escola da esposa para mim, seminário, aluguel, comprar um carro, porque não dá para sobreviver sem carro, e montar uma casinha modesta para nós sobrevivermos lá. O certo é que as nossas despesas nunca foram inferiores a 3.000 por mês, vivendo uma vida muito modesta. Tínhamos levado os nossos recursos pessoais, nossas reservas pessoais. Com 5 meses, a reserva acabou. O carro quebrou, levei para a oficina, $1.350 para consertar. Eu não podia tirar o carro da oficina.
Eu não podia pagar mais o seminário. Eu chamei minha esposa e disse: querida, eu entendo que Deus não nos mandou para cá para voltarmos envergonhados, e eu creio que nós não podemos ser mais pesados a nossa igreja também. Nós sempre pregamos que o nosso Deus é o Deus da provisão. Vamos pedir a Deus uma solução. E nós nos ajoelhamos na sala, dizemos: Deus, o Senhor é o Deus da provisão. E o Senhor pode suprir a nossa necessidade. Naquele mesmo dia o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia, num congresso. Ficava a 2.000 quilômetros de onde eu morava. E quando eu estava pregando no último dia do congresso, quem dirigiu o programa levantou-se e disse algo que eu óbvio ululante. Ele disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América. Todo estudante é duro. Você faz ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. O pastor me procurou e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você ir embora para o Brasil. Eu voltei chorando para casa, paguei as contas, tirei o carro da oficina, sobrou dinheiro. Na semana seguinte, outro telefonema, um convite para pregar num congresso em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. No último dia, no meu último sermão, veio um presbítero por trás de mim e disse: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou meu coração hoje, eu vou lhe mandar $600 por mês, até você voltar para o Brasil. No final me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, Deus me fez fazer 21 viagens, em 10 estados diferentes, para pregar a palavra, e em cada viagem Deus fazia um milagre. Uma mulher um dia fez uma viagem de 60 milhas, de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela, para ir onde eu estava, para me dar uma oferta. No dia que eu vim embora, eu fui ao banco, e exatamente o valor que nós havíamos levado para os Estados Unidos, das nossas reservas pessoais, estava lá no banco. E Deus me ensinou uma lição: quando a sua fonte seca, a minha fonte continua jorrando. Quando Deus leva você para o deserto, Deus está querendo trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Mas notem vocês, há uma outra transição no texto, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. O que eu vou lhe dizer agora não é muito agradável. Quando as coisas ficam ruins para o seu lado, aperte bem os cintos, porque elas vão piorar. Via de regra, um problema não vem sozinho, vem um pacote inteiro. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Deus está dizendo assim: Elias, você acabou o estágio do deserto. Fique firme, porque eu vou matricular você no estágio mais avançado. Eu vou jogar agora você na fornalha. Eu vou jogar você no fogo. A palavra Sarepta significa fornalha, fogo, cadinho. Deus ainda está preparando Elias. O fogo de Deus só queima as amarras que prendem você, mas não toca num fio de cabelo da sua cabeça. O fogo de Deus purifica, o fogo de Deus aquece. O fogo de Deus ilumina a sua vida, mas não destrói você. Para Elias sair de Querite e ir para Sarepta, ele tinha que sair do território de Israel. E quando você lê capítulo 18, versículo 10 desse livro, você descobre que Acabe, a essas alturas, procurava Elias, vivo ou morto, em Israel e nas nações vizinhas. Cada passada que ele dava, ele estava correndo o risco de ser morto pela polícia de Acabe. E Deus tem senso de humor. Deus disse assim: vai, porque lá eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Se Deus dissesse o contrário, faria sentido para nós. Se Deus dissesse: vai, porque lá eu quero que você sustente uma mulher viúva, faria sentido. Chega de descansar, chega de ficar escondido. É hora de você trabalhar, vá sustentar uma mulher viúva. Mas não foi isso que Deus disse. Vai,
porque lá ordenei uma mulher viúva que te dê comida. E ele sai de Querite para não morrer de sede e quase morre de fome em Sarepta, porque a viúva que devia dar comida para ele está morrendo de fome. Já viveu isso? De você obedecer a Deus e chega lá, parece que a porta está fechada? Que as coisas não acontecem? Que a provisão acaba? Que você vê a carranca da morte? Mas na verdade aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. O azeite não acabou, a farinha não cessou. Toda vez que aquela mulher ia para a cozinha, ela devia dar glória a Deus e cantar louvores a Deus, porque o milagre estava diante dos seus olhos. Mas note uma coisa, na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. O filho único daquela viúva morre. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa sala VIP, num parque de diversões. A diferença entre um crente e um não crente não são as circunstâncias que acontecem na sua vida. Jesus disse que há só duas possibilidades, um que constrói a casa sobre a rocha, um que constrói a casa sobre a areia. Sobre ambas as casas, as mesmas circunstâncias acontecem. Cai a mesma chuva no telhado, sopra o mesmo vento na parede, bate o mesmo rio no alicerce. Uma casa cai, a outra fica de pé. O que diferencia você de um não crente é que você enfrenta as adversidades e permanece sólido, plantado numa rocha que não se abala. Mas o que foi dramático, diz a Bíblia, é que a mulher viúva põe a culpa em Elias. Talvez não tenha nada que dói mais no coração de um líder do que ser acusado daquilo que ele não deve. E as pessoas têm a tendência de transferir para o líder suas frustrações e suas dores, colocando no líder a responsabilidade das tragédias pessoais que enfrentam. O que me impressiona é que Elias não se defende. Você conhece aquele tipo de líder que engrossa a voz e diz: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos? Elias não se defendeu. Mesmo aquela mulher estando errada. Elias nos ensina uma verdade que nós não devemos tripudiar sobre aqueles que já estão caídos e machucados. Que nós não devemos esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. É fácil pisar em quem já está caído. Elias respeita a dor daquela mãe. E não se defende. A única palavra que Elias fala para aquela mãe é esta palavra: transfira para os meus braços a sua dor. Me dê o seu filho morto aqui. E diz a Bíblia que ele pega o menino, leva para o seu quarto, tranca a porta, e lá ele fala. E lá ele fala muito. Lá ele fala com Deus. Nos ensinando uma grande verdade: se nós falássemos mais com Deus, nós nos defenderíamos menos. Se nós falássemos mais com Deus, nós brigaríamos menos. Se nós falássemos mais com Deus, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Quantas vezes, queridos, nós temos reuniões intérminas, com discussões acaloradas, com perda de muito tempo e energia, que poderiam ter resultados muito mais otimistas, se nós entendêssemos que precisávamos orar mais e discutir menos, orar mais e brigar menos, orar mais e nos defender menos. Note que Elias pede um milagre inédito para Deus. Não tem relato de ressurreição até então. E ele pede para Deus ressuscitar o menino. E Deus ressuscita o menino. O que me impressiona é que se fosse você e eu, talvez antes de entregar o menino vivo para a mãe, nós iríamos fazer um discurso de autoelogio. Nós iríamos capitalizar com essa experiência. Talvez a gente ensaiasse um discurso mais ou menos assim: ó mulher, tu estás diante de um santo homem de Deus. Quando eu oro, o céu se move, o inferno treme, e coisas novas acontecem na terra. Mulher, eis o teu filho.
nós iríamos bater palma para nós mesmos e cantar quão grande és tu diante do espelho. Ele não faz nada disso. Ele diz, mulher, eis o teu filho vive. E ele nos ensina uma lição gloriosa, queridos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda glória dada ao homem é glória vazia. Muitas vezes, escutamos determinados testemunhos onde a pessoa quase que bate no peito e diz, está acontecendo porque eu sou bom. Porque eu fiz, porque eu aconteci. Às vezes é muito comum em reuniões de pastores, né? Esse ano eu batizei 200. Quase que dizendo, é porque eu sou bom. Tem lugar que você chega, dança, e a pessoa te dizer, bom dia, ele pergunta, quantos membros tem a sua igreja? E dependendo da quantidade de gente que tem lá, eu vou conversar com você ou não. Se Deus está abençoando a sua vida e o seu ministério, bote a boca no pó. Porque a glória é dele. E ele não divide a sua glória com ninguém. Agora note uma coisa. Quando você honra Deus, Deus honra você. Porque o verso 24 desse capítulo diz que a mulher então olha para Elias e diz, agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. E aqui está, irmãos, um ponto fundamental, porque a maior necessidade que eu e você temos é de sermos conhecidos como homens de Deus. Homens de Deus. Lá está indo um homem de Deus. Ali está entrando um homem de Deus. Seu vizinho diz, esse é um homem de Deus. O gerente do seu banco diz, este é um homem de Deus. Quando você passa pela rua, as pessoas que conhecem você dizem, ali está indo um homem de Deus. Seus parentes dizem, aqui está um homem de Deus. Mas notem que essa mulher diz algo mais, ela diz assim, a palavra de Deus na sua boca é verdade. Nem todos que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Jeremias 15:19 diz assim, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Já perceberam que às vezes uma pessoa fala e nada acontece, a outra chega e fala as mesmas coisas e os corações se derretem? Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Os maiores sermões da história estão disponíveis no nosso vernáculo. Se nós pegássemos esses mesmos sermões e os pregássemos outra vez hoje, não produziriam os mesmos resultados. Recentemente soube de um seminarista que decorou o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, pregado numa noite em Enfield. Segurando a lamparina numa mão, o esboço na outra mão, lendo pausadamente o sermão, e o auditório lotado, chorava, gemia, alguns se agarravam nas pilastras do templo, e quando ele terminou de pregar, cerca de 500 pessoas prostradas em lágrimas se rendiam a Cristo. Esse cenarista pegou esse sermão, decorou todo o sermão, com todo vigor, com toda eloquência, chegou diante da congregação e pregou o sermão, e o povo caiu no sono. No sono. O sermão era o mesmo. Mas quem pregava o sermão era outra pessoa. Foi o que M. Bounds disse, Deus não unge métodos, Deus unge homens. A palavra de Deus é verdade na sua boca. A virtude de Deus quando você abre a boca. Os corações são aquecidos quando você prega a palavra. Agora veja comigo, mais uma transição, capítulo 18. E você vai notar que Deus estava preparando Elias 3 anos e meio para usá-lo apenas um dia. Apenas esse dia no cume do Carmelo. Deus não tem pressa quando se trata de treinar os seus obreiros.
Deus treinou Moisés 80 anos para usá-lo 40 anos. Jesus começa o seu ministério com 30 anos, no ministério apenas de 3 anos. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo um único dia. Não fique impaciente com Deus. Com Deus matricular você na escola do quebrantamento. E Deus chega para Elias e diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. É maravilhoso, porque Deus chega para Elias e diz: retira-te, e ele se retira. Deus chega para Elias e diz: dispõe-te e vai, e ele se levanta e vai. Deus diz para ele: apresenta-te, e ele bate continência e se apresenta. Ele não questiona, ele não duvida, ele não adia, ele obedece. E Deus diz para ele: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus falou, Deus cumpre. Mas o que ele fez para chover? Subiu no cume do Carmelo, botou a cabeça entre o joelho e orou, e orou, e orou. Não está dito aqui: vai, apresenta-te a Acabe, e ore, e darei chuva. Deus disse: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva. Mas ele entende uma coisa: a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Só Deus pode dar chuva, mas quem tem que orar somos nós. Só Deus abre o coração do pecador, mas quem prega a palavra somos nós. Quantas vezes, queridos, nós descansamos tanto na soberania de Deus, que nos tornamos omissos na nossa responsabilidade. E nesse capítulo 18, Deus está preparando Elias para um grande confronto. E veja que Elias confronta o rei Acabe, chamando de perturbador de Israel. Confronta o povo, dizendo: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, então sirva Baal. Mas não fique em cima do muro. E confronta os profetas de Baal. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo gostava de espetáculo, o povo se ajuntou no cume do Carmelo, e diz a Bíblia que os 450 profetas de Baal choram, gritam, clamam, sangram, e Baal não pode ouvi-los. E diz o texto que então Elias restaura o altar do Senhor, que estava em ruínas, coloca o holocausto em cima do altar, manda jogar água, trazido logo debaixo do monte do mar Mediterrâneo, para que não houvesse qualquer sinal de embuste. E diz: Deus, manda fogo, Senhor. E diz o texto que o fogo de Deus caiu, e o povo caiu de joelhos, clamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Às vezes nós queremos fogo, irmãos, e o fogo não vem, sabe por quê? Porque o altar ainda está em ruínas. Querer que o fogo desça, sem restaurar o altar, é atentar contra o projeto de Deus. Mas Lloyd Jones diz uma coisa interessante, ele diz: nós só temos direito de pedir fogo para Deus quando o altar está restaurado, e quando o holocausto está em cima do altar, quando todas as coisas estão prontas. O avivamento espiritual vem quando nós preparamos o caminho do Senhor, quando os vales são aterrados, quando os montes são nivelados, quando os caminhos tortos são endireitados, e quando os caminhos escabrosos são aplainados. Então toda a terra verá a salvação do Senhor. Diz a Escritura que Elias não muda apenas Baal de lugar, Elias não dá apenas um outro nome para Baal, ele elimina Baal. Ele retira o Baal do caminho. Porque entre as chuvas de Deus e o povo de Deus, existe Baal que precisa ser removido. Quando o Baal foi removido, a chuva caiu. Por quê? Porque Baal era considerado Deus da fertilidade. Quando o povo colhia suas plantações, eles tributavam aquelas colheitas a Baal. Então Deus suspende as chuvas 3 anos e meio. Para que a credibilidade daquele ídolo fosse destruída. E agora que o Baal saiu do caminho, Deus generosamente derrama as torrentes do céu. E revela que Ele é Deus. Só Ele é Deus. Mas, amados, ainda há uma outra transição. Capítulo 19.
E eu lhes confesso que se eu ou você estivéssemos escrevendo a biografia de Elias, possivelmente nós pularíamos este capítulo. Porque não dá para entender o Elias gigante, o Elias íntimo de Deus, o Elias que experimentou milagres estupendos da parte de Deus. Receba um recado de Jezabel e fique com medo, e fuja, e se deite debaixo de um zimbro, deprimido, pedindo para si a morte. Não dá para entender. Olha comigo o que está escrito. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se deitou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você pode entender isso? Você pode entender Elias deprimido, com medo, fugindo. E a lição que eu quero tirar aqui é esta, irmãos, preste atenção nisso, por favor. E eu queria que você repetisse essa frase comigo. Todo líder tem os pés de barro. Você pode repetir isso? Todo líder tem os pés de barro. Cuidado para você não criar uma expectativa irreal, fictícia, acerca de um líder. Talvez as expectativas exageradas que nós tínhamos geraram no nosso coração tantos desgostos, tanto sofrimento, tantas decepções. Diz Tiago que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas. Nós não podemos colocar líderes no pedestal. E aqui nós estamos lidando com um dos problemas mais sérios na igreja evangélica, que é o problema da depressão. Poucos assuntos são, ou talvez quase nenhum assunto é tratado de maneira tão equivocada no meio evangélico quanto a depressão. Talvez por duas razões. Primeiro, por causa do que ensina T.L. Osborne, um evangelista de ramo neopentecostal. T.L. Osborne prega no mundo inteiro para milhões e milhões de pessoas. E ele escreve que depressão é demônio. Que uma pessoa deprimida precisa ser liberta. Outra razão da confusão sobre depressão vem de um teólogo de linha reformada, J. Adams, que escreve no seu livro Conselheiro Capaz que depressão é pecado. É claro que depressão pode ter a ver com demônio? Pode. Depressão é uma doença multicausal. Pode ser demônio? Pode. Se você conhece pessoas que lidaram muitos anos com feitiçaria, muitas pessoas enfrentam severas depressões por causa dessas ligações. Pode ser pecado? Pode. É só você olhar a história de Davi. Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, como Davi ficou profundamente deprimido ao esconder o pecado no seu coração. Mas eu quero lhe dizer que nem toda depressão tem a ver com demônio ou pecado. Um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido. Um pastor consagrado pode ficar deprimido. Depressão é uma doença. E uma doença gravíssima. Que precisa de tratamento. Que precisa de cuidados especiais, de médicos especiais. Recentemente eu estava dando uma palestra em Belo Horizonte,
E uma jovem se levantou e disse: mas como um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido? E eu olhei para ela e disse: minha filha, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema no coração e precisar fazer uma ponte safena? Por que que nós pensamos que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra coisa? O que é triste, amados irmãos, que muitas vezes uma pessoa deprimida no meio evangélico, ela é esmagada ainda mais. É porque você não tem fé, é porque você tem pecado, é porque o demônio está te perturbando a alma, é porque isso, porque aquilo. E a pessoa, em vez de ser assistida, acompanhada, cuidada, tratada, terapeutizada, ela é enterrada viva. Eu escrevi um livro, recentemente, abordando esse problema. Suicídio, causas, mitos e prevenção. Não há problema social mais grave no mundo do que suicídio, irmãos. Mais pessoas se matam no mundo do que são mortas. Há mais suicídios do que assassinatos no mundo. Para cada suicídio que se divulga, tem 10 que são proibidos de serem divulgados. A maior causa de suicídio no mundo é depressão. E a classe que mais, hoje, a faixa etária que mais se mata é dos 14 aos 35 anos de idade. E no mundo inteiro, esse problema é tabu, exceto hoje no Japão, onde tem o maior índice de suicídio do mundo. Hoje no Japão, o suicídio é tratado preventivamente, como você trata a AIDS, como você trata doenças cardiovasculares. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, há um livro secular que vale a pena todo pastor ler, O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. Um livro de mais de 500 páginas sobre depressão. Se você quiser conhecer um livro evangélico sobre esse assunto, leia O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper, teólogo batista americano, um homem de Deus. E nesse livro de John Piper, ele vai falar de 3 homens de Deus, David Brainerd, John Bunyan e William Cowper, que tinham terríveis crises de depressão. David Brainerd foi um missionário que morreu com 29 anos, que evangelizou os índios antropófagos, peles vermelhas, e que experimentou um grande avivamento no meio da selva. Esse homem tinha terríveis depressões. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards. Não chegou a casar. Mas certa feita, Jonathan Edwards disse que a experiência mais profunda que ele teve com Deus foi ouvir as orações de David Brainerd antes de morrer. Quando perguntaram para John Wesley, qual é o livro mais importante para se ler depois da Bíblia, para ser um bom pregador? Wesley respondeu: leia o diário de David Brainerd. Esse homem tinha terríveis depressões, homem de Deus. John Bunyan, pregador batista do século XVII na Inglaterra, preso em Bedford, ficando 14 anos atrás das grades por pregar a palavra de Deus em praça pública. Das grades da prisão ele via sua filhinha cega, primogênita, passando privações e necessidades. E ele tinha crises terríveis e avassaladoras de depressão. O homem que escreveu o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. William Cowper, poeta evangélico, protestante, que escreveu hinos cantados no mundo inteiro, e disse: por trás de cada providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Esse homem tinha depressões tão cruéis, que ele tentou suicídio várias vezes, precisou de alguém monitorá-lo a vida inteira, para ele não se matar. Charles Haddon Spurgeon, talvez o maior pregador do século XIX, tinha crise de depressão tão terrível, que muitas vezes tinha que largar o púlpito e se refugiar numa pequena cidade para se tratar. Eu quero lhes dizer uma coisa, irmãos: pastor também pode ficar deprimido. Eu vou lhes dizer mais, talvez choque alguns. Um crente salvo pode ter depressão tão severa, que se não for cuidado, pode chegar a ponto de suicídio, de tirar a sua própria vida.
Quando uma pessoa deprimida diz, eu quero morrer, na verdade ela não quer morrer, ela quer viver. Só que a depressão leva a pessoa a uma situação de tamanho desespero, que ela não enxerga outra saída a não ser a morte. Andrew Solomon compara a depressão como, se você foi criado na roça, ou já conhece o que é a roça, aquelas plantas que crescem rente ao caule da outra, e que vai sugando a outra, vai abarcando, abraçando, arrochando, matando, sufocando a outra planta. Isso é depressão. É como se você estivesse vestindo uma roupa de madeira, apertada. Elias está deprimido. E por que ele está deprimido? Você vai perceber que a causa da depressão de Elias também foi variada. Primeiro, ele tirou os olhos de Deus e botou os olhos em Jezabel. Naquele momento ele pensou que a vida dele estava nas mãos de Jezabel e não nas mãos de Deus, e ele temeu. Se você pensar que a sua vida está nas mãos de homens, você teme. Se você pensar que o seu pastorado está nas mãos de homens, você teme. Se você olhar para as circunstâncias, em vez de olhar para Deus, você teme. Qual a segunda razão da depressão de Elias? Na hora que ele mais precisava de gente, ele quis ficar sozinho. Versículo 3. A depressão nos prega essas peças. Quando você mais precisa de gente do seu lado, você quer ficar trancado num quarto escuro. Terceira razão da depressão de Elias. Ele olhou para a vida com óculos escuros. Uma pessoa deprimida é sempre uma pessoa pessimista. Ela não consegue enxergar perspectiva de vida, de saída, de alegria, de paz, de sucesso, de resposta, de solução. Ele diz, só eu fiquei, Senhor. Eu estou sozinho nessa caminhada. Eu não aguento mais. Eu quero morrer. Deus diz, não, meu filho, você não está sozinho não. Tem 7.000 ainda que não se dobraram. Outra razão da depressão, a pessoa deprimida olha para frente, não vê mais saída. Ele olha a visão do retrovisor, ele só olha para trás. E diz, Senhor, não tem mais nada para eu fazer, acabou a minha vida, acabou meu ministério. Deus diz, não, meu filho, não acabou seu ministério não. Você ainda tem que ungir um profeta no seu lugar, você tem que ungir um rei em Israel, você tem que ungir um rei na Síria. O seu ministério ainda não acabou, o melhor da sua vida ainda está pela frente. Você quer morrer, nem morrer você vai. Como é que Deus cura a depressão do Elias? Primeiro, sonoterapia, bota o homem para dormir. Segundo, cardápio especial, prepara uma mesa para ele no deserto. Terceiro, mandando Elias sair da caverna. O que faz aí, Elias? Desabafar. Irmãos, a igreja tem que ser lugar de desabafo. Agora, já que nós estamos aqui em liderança, deixa eu dizer bem baixinho, só para nós. Os pastores são homens solitários, muito solitários. Os pastores não têm coragem de abrir o coração, nem mesmo para os colegas. Porque muitas vezes, ao abrir o coração para o colega puxa o seu tapete e a dor fica mais profunda. Há pastores sufocados, há pastores angustiados, que estão a ponto de explodirem, que precisam de um ombro, que precisam de um amigo, que precisam de um confidente, que ele pode abrir o coração e saber que ele não vai ser traído. De vez em quando eu encontro pastores que por um momento de fraqueza, caíram numa situação que ele não sabe sair, e pensa em muitas alternativas, inclusive o suicídio, porque não encontra um ombro a quem desabafar, a quem abrir o coração, encontra um braço e um peito amigo para dizer, venha, que eu estou com você, eu estou pronto a te ajudar, eu estou pronto a caminhar com você, para você sair desse buraco. A igreja tem que ser lugar de cura, de desabafo, de restauração.
Deus disse para Elias: Elias, o melhor da sua vida não está no passado, Elias. Você não tem que ter a visão do retrovisor, você tem que ter a visão do farol alto. Você tem que subir nos ombros dos gigantes, porque o melhor da sua vida está pela frente. O melhor está no futuro. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Talvez você está vivendo um vale, querido. Talvez você está vivendo um momento de crise. Talvez você está vivendo um momento de angústia no seu casamento, na sua família, no seu ministério. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Último ponto. Está no segundo livro dos Reis. Capítulo 2. Elias está indo para o Jordão. Eliseu está no encalço dele. No versículo 9, Eliseu pediu assim: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. E diz a Bíblia que de repente, no verso 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e ele subiu ao céu num redemoinho. Eles já tinham acabado de passar no rio Jordão, transbordando pelas ribanceiras, e Elias tocou com a capa, e o rio se abriu. Agora a capa de Elias está na mão de Eliseu. Eliseu tem que voltar para os seus discípulos, e chega às margens do Jordão, com a grande pergunta na alma: será que este rio abre de novo? Será que Deus faz milagres ainda hoje ou só fez no passado? Será que Deus age na minha vida também ou será que só agiu na vida do Elias? E ele pergunta: aonde está o Senhor Deus de Elias? Essa é a minha pergunta. Essa é a sua pergunta. Essa é a nossa pergunta. Será que Deus intervém hoje? Será que nós só temos que olhar pelo retrovisor? Será que nós só temos que contar histórias? Será que nós podemos afirmar que o nosso Deus é o Deus que age hoje na nossa vida? Às vezes a nossa teologia é a teologia da Marta. Jesus chegou na aldeia de Betânia, Marta estava angustiada e foi logo despejando a sua dor diante de Jesus, dizendo: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus disse: Marta, teu irmão há de ressurgir. Ela dizia: eu sei, Jesus, que ele há de ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus disse: Marta, eu não fui nem serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu ajo hoje, eu ajo agora. Eu sou o Deus do presente. Que Deus nós estamos servindo? Apenas o Deus da história? Apenas o Deus dos antigos? Apenas o Deus dos manuais de teologia? Nós servimos o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Aonde está o Senhor Deus de Elias? Diz o texto que Eliseu pegou aquela capa, feriu as águas do Jordão e o rio se abriu diante dele. O Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. É o Deus que está aqui. É o Deus que está presente. É o Deus que conhece você, que chama você, que capacita você, que prepara você, que usa você, que restaura você. Esse é o Deus da sua vida. Quem é o seu Deus? Mas eu quero terminar fazendo uma última pergunta. Aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os Elias de Deus? Será que eles estão aqui? Você é um Elias de Deus? Alguém a quem Deus chama e você obedece? A quem Deus diz vai e você vai? A quem Deus diz esconde e você esconde? A quem Deus tira do anonimato para ir para debaixo dos holofotes e você vai? Que tira debaixo dos holofotes para o deserto e você vai? Que Deus tira do deserto e joga na fornalha e você vai? Que Deus diz vai e aparece e você aparece? Vai e confronta e você confronta? Vai e sai da caverna e você sai? Você é um Elias de Deus. Que Deus, neste tempo de crise, levante novos Elias. Que você seja um Elias de Deus, para fazer diferença na história desta nação. Em nome de Jesus.